vamos chamar aqui o Sérgio Maurício e a Mônica Mendes, com o tema Miséria do Espiritismo, uma crítica ao Espiritismo da Miséria. Então, Sérgio Maurício Costa da Silva Pinto, graduado em Engenharia Elétrica e em Filosofia, com mestrado em Ciências Sociais e atualmente graduando em Direito. É servidor público federal, autor do livro Família de Negros, Entre a Pobreza e a Herança Cultural, pesquisador pela Unesco do livro Relações Raciais na Escola, Reprodução de Desigualdades em Nome da Igualdade, organizador do livro Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação, tradutor do livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, e coordenador do coletivo Espíritas à Esquerda. Mônica Fonseca Mendes, graduada em Administração e pós-graduanda do curso Brasil, Sociedade, Política e História, é empresária da área de Tecnologia da Informação em Turismo, militante feminista e antirracista e coordenadora do Espíritas à Esquerda. Você vai dar bom. Para não ficar perdendo para ele, eu sou síndica do prédio, mãe, esposa. Tem uma lista aqui. Ele faz isso tudo porque eu tenho que fazer todas as outras coisas. Só digo isso, tá? Não vou mais dizer mais nada. Então... Eu quero começar agradecendo ao Salomão, né, pelo convite, ao Sérgio, e ao Sérgio por me convidar de fazer isso em parceria com ele, e as meninas do Coletivo Espíritas à Esquerda, e Mariela e Rosângela, que estão aqui, que me encorajaram a estar aqui. Porque, se encorajar, por quê, Mônica? Su sabe, né? É uma dificuldade muito grande para... Por isso que eu falei, não precisa de currículo. Para nós, mulheres, e para mim, principalmente uma mulher negra, que não tive muitos privilégios na vida e que fui adestrada, sim, a ouvir e servir. Então, ultimamente, graças ao projeto do Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, que são as edições antirracistas, que às vezes eu sei que tem muita gente que não entende, que não gosta, que critica, e que toda crítica é válida, ninguém tem que gostar de tudo. Mas a gente faz o que é necessário para que seja aquela história do lugar de fala. É difícil para alguém que não está na nossa situação, que não vive a nossa situação, entender as dores de algumas passagens, de alguns comentários e de algumas falas, e de algumas formas de encorajamento. Então, foi muito importante para mim. Para mim, as edições antirracistas, elas são fundamentais, e graças a elas que eu estou aqui hoje, tomando coragem, botando minha cara a tapa, pedindo a compreensão, o carinho de vocês, e falando que o que a gente vai falar aqui hoje também, não vamos falar sobre edições antirracistas, não vamos falar sobre política, até porque os espíritas à esquerda são apartidários. Nós, na verdade, somos militantes de Jesus. Nós temos uma proposta que é a implantação do reino, mas o reino aqui e agora na Terra, não é o reino lá no céu, no desencarne. E aí nós resolvemos falar de um tema que é a miséria do espiritismo, uma crítica ao espiritismo da miséria. Por quê? Só antes de avisar, Sérgio e Mônica já fizeram distribuição de sopa, cesta básica, N trabalhos sociais, e fazemos até hoje, no centro que nós fundamos. Entrei no espiritismo pelo amor, porque meu filho teve um déjà vu, e olhou para mim um dia, que estava lá fazendo minha esteira em casa, porque ele era pequeno, e disse assim: mãe, eu tenho outra mãe e outro pai que ainda estão vivos. E eu morava na Argentina. 4 anos. Eu tive que procurar saber que miséria foi essa, que eu era a mãe, ele era o pai. Então, eu entrei no espiritismo por um terceiro motivo, que foi pelo amor, e estou no espiritismo até hoje por amor. Me recuso veementemente a sofrer, a achar que o sofrimento faz parte da minha vida ou da vida de qualquer um de nós. E de que qualquer dor ou doença ou sofrimento seja causa e efeito dessa ou de qualquer outra encarnação. Creio que tudo que eu faço. Se eu erro, eu tenho que consertar. E estou aqui encarnada nesse momento com todas essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui para aprender, evoluir, para nos amar. Bom, então, desconstruindo, nós estamos propondo uma crítica, mas uma crítica
nos moldes de uma crítica de amor, de caridade, de compaixão, para que a gente busque a nossa evolução, o nosso aprendizado. Nós espíritas precisamos parar com esse mimimi, com essa história de que se não pensa igual a mim, está contra mim. Não, eu só não penso igual a você num ponto ou no outro, mas, no geral, eu amo todo mundo, porque, para mim, o amor é a mola mestra, que foi o que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente ama primeiro Deus, a gente já está amando o próximo. E a gente não tem como amar o próximo sem não trazer para vocês. Esqueci, Sérgio, de marcar meu tempo. Tem alguém marcando aí? Nós vamos trazer para vocês hoje aqui uma proposta ou sugestão para a construção de um conceito progressista de caridade. Pretendemos, com esse nosso discurso, no que a gente colocou, muito mais a parte acadêmica, escrita de Sérgio, e eu dou os meus pitecos, como dou em todos os livros dele. Então, eu disse para ele um dia, todos os seus livros tinham que ter lá minha participação, não é só agradecimento à minha esposa e aos meus filhos, pelo tempo que ele deixou de prestar enquanto ele estava escrevendo ou fazendo, mas toda a construção, inclusive dos nossos filhos, tem parte aí. Então, nós pretendemos, hoje, nesse nosso discurso, a partir da definição usada na filosofia dialética, que entende a crítica como a apropriação do objeto para, a partir de suas contradições, superá-lo, construir uma crítica ao conceito de caridade, prática usada como base ao que é, aqui nomeado por nós, de espiritismo de miséria. Da miséria, né? Vamos passar uma visão espírita progressista, tá? Uma visão progressista que deve como fundamento a proposta transformadora do mundo, elaborar a crítica aos conceitos e às práticas espíritas que sustentam o imobilismo social, aquela estagnação. E conservam a condição de miséria de grande parte da população dentro de uma sociedade injusta e desigual, e a caridade como lema fundamental da prática espírita em todos os nossos centros espíritas. Deve ter espaço privilegiado nesse embate hermenêutico, uma vez que sua definição tem como consequência imediata a interpretação individual ou coletiva da ideia de salvação espírita. Nossa salvação está na caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas que caridade nós devemos fazer? Qual é o tipo de caridade que vai nos levar ao nosso patamar individual e ao nosso patamar coletivo? Será que o meu... como é que chama? Esqueci até o nome. Uso tão pouco ele, quando é individual. A reforma íntima, né? Acho que a minha reforma íntima, ela não acontece se ela não for coletiva. Eu não posso pensar em ir para lá, ser uma budista, ou ser, sei lá, minha meditação, e eu sou inconformada com isso o tempo todo. Então, eu preciso que a minha reforma íntima seja coletivamente com todas as pessoas que estão na minha vida. Vamos seguir. Então, esse discurso, para ser mais bem compreendido em suas argumentações, lança mão de duas premissas básicas. A ideia de que o campo linguístico e semântico é um espaço de disputa política, uma vez que os significados trazem consigo posições ideológicas e forma de compreensão do mundo, evidenciando as relações entre linguagem, pensamento, contexto e realidade, e a definição da análise crítica como ferramenta essencial para a prática das disputas dos significados, servindo, assim, de método para a construção de sentido e de leitura do mundo. A primeira premissa que tratamos aqui, essencialmente, de uma discussão de caráter hermenêutico, ou seja, de como podemos compreender a realidade a partir do entendimento que temos dos significados dados a expressões da realidade que cada um de nós vive aqui. O ponto de vista de Mônica é diferente do de Salomão, diferente do... Jerry, do de Sérgio... Adai. Pronto. Por quê? Porque a vida de cada um de nós, o contexto social, a formação educacional, familiar de cada um, faz com que a gente enxergue de uma forma diferente. Então, não tem como ser igual para todos e podemos ter ponto de vista diferente.
Portanto, essa primeira premissa tem caráter finalístico, ou seja, justifica esse discurso hermenêutico de tensionamento conceitual, e a segunda tem um caráter metódico, que mostra o caminho dialético a ser seguido pela crítica ao conceito de caridade que aqui propomos. A proposta nossa não é que ninguém faz nada errado. Tudo o que está sendo feito precisa continuar sendo feito enquanto a gente não conseguir mudar o que a gente precisa mudar, que é o direito que todas as pessoas têm, independente do que for, a dignidade de sua vida. A pessoa tem o direito de ir no mercado e comprar o que ela quer comer, e não ficar esperando uma cesta básica. Na hora que a gente quer comer um biscoito, a gente abre o armário da gente e a gente pega. Essa pessoa tem que ter esse direito também. O direito de ter a sua casa, a sua moradia, o direito de poder ter uma cama com um colchão, com um travesseiro gostoso, o direito de ter uma escola com educação, não só para si, com uma formação, mas para seus filhos também. O direito de ter saúde, o direito de ter cultura, o direito de ter uma vida fora da vida do trabalho, que eu sou uma dessas que trabalho quase que 24 horas por dia, porque trabalho com turismo e com tecnologia. E aí, meu companheiro, amigo, vai discorrer sobre a parte acadêmica, né? Vai buscar lá Marx, né? Platão, Kant, toda a nossa bibliografia, que ele teve esse privilégio de poder desfrutar, falando dos limites, que é a negativa, e falando da superação, quais são as nossas propostas, que é a questão positiva. Ok? Obrigada. Devo ter falado demais. Gente, bom dia a todas e todos. Um imenso prazer estar aqui com todos vocês. A ideia desse tema, como Mônica já o introduziu, é tentar fazer uma disputa no campo hermenêutico. A ideia é exatamente essa. Ou seja, nós entendemos que não é possível pensar os conceitos sem que nós no caso, atentemos ao fato de que essa disputa conceitual ela é necessariamente uma disputa política. Quando eu defino caridade, nós escolhemos como exemplo dessa disputa conceitual a palavra caridade. Por quê? Porque nós entendemos que ela é fundamental em todo o projeto ideológico espírita, né? A partir daquela máxima, fora da caridade não há salvação. Então, esse mesmo exercício poderia ter sido feito com qualquer outro conceito, mas nós escolhemos o termo caridade para fazer essa disputa conceitual. Ou seja, o campo linguístico é um campo de disputa ideológica, política, conceitual. Então, essa é a nossa primeira premissa, que Mônica já havia colocado. A segunda é, nós, para fazermos essa disputa, vamos utilizar um método, e o método que nós usamos é o método marxista. O método usado é da dialética marxista. Então, há um exercício dialético dentro do texto, em que nós colocamos exatamente esses limites, porque no método dialético marxista, nós temos duas grandes etapas teóricas, né? No caso, metódicas. A primeira é o que ele chama de fase negativa, é aquela em que são colocados os limites conceituais. Você tem um antigo conceito, que é o que será disputado, e esse conceito eu vou apresentar os problemas, os seus limites, as suas incoerências. Então, é o que nós fizemos. Aqui colocando, nós exemplificamos o uso do método, então colocando 4 desses limites: o sujeito, o objeto, o contexto e a sociedade. Eu não vou ter tempo de entrar em cada um deles, mas isso está bem discutido no texto, e nós vamos apontando cada um desses problemas dentro da ideia de caridade que hoje vigora dentro do nosso movimento espírita. Pode passar, por favor. Então, depois de apresentar os limites, que é uma etapa negativa do método marxista, eu entro na etapa positiva, a da construção do novo conceito. Ou seja, eu já apontei os problemas teóricos daquele conceito vigente,
Mostrei o quanto ele não descreve aquilo que nós entendemos como caridade e por que ele não descreve. E agora vamos então construir um novo conceito, e essa é a nossa grande contribuição, que é a ideia de que, o primeiro, a gente faz uma breve digressão sobre as formas de auxílio, basicamente 3: assistencialismo, reformismo e a transformação da sociedade. Então, nós temos esses 3 grandes paradigmas dentro dessa ideia de auxílio ao próximo. Apesar de hoje nós encontrarmos em muitos textos que falam sobre essas 3 possibilidades, essa base está lá em Marx. Isso é até citado no texto. Marx já fala dessas etapas do assistencialismo, de como você pode praticar uma caridade que esconde dentro de si a manutenção das condições sociais. Portanto, ela é essencialmente conservadora. Por isso, nós precisamos disputar esse conceito. Se nós queremos transformar a realidade, e esse é o nosso projeto, nós precisamos disputar conceitos e dizer: não, está errado, a caridade não é isso, a caridade é outra coisa. Então, é isso que nós estamos fazendo. E são essas formas de auxílio que nós apresentamos. Depois, nós, então, entramos com a ideia da chave hermenêutica. Jesus já fez isso, Allan Kardec fez isso explicitamente. Ele fala que ele passa a usar, está lá no texto escrito, que ele passa a usar a chave da reencarnação para interpretar o Novo Testamento, porque senão aquelas passagens ficariam ininteligíveis. Ou seja, Allan Kardec lança a mão de uma chave hermenêutica para tentar compreender o texto de uma outra forma, e é exatamente o que nós estamos fazendo, usando a chave hermenêutica que o próprio Jesus também já fazia, quando ele disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, lembra de tudo que vocês ouviram, aprenderam, as ideias? Vamos transformar isso? É possível compreender de uma outra forma. Então, a caridade, então, para a gente poder concluir essa ideia, a caridade passa a ser essencialmente política, que é a terceira forma que nós temos das formas de auxílio. Ou seja, se eu tenho como proposta transformar o mundo, a nossa sociedade extremamente desigual, extremamente injusta socialmente, eu preciso efetivamente entender que a caridade é aquilo que eu faço para transformar essa sociedade. Se eu não estou transformando a sociedade, eu não estou fazendo caridade. Isso não é caridade. Isso tem outro nome. Então, e isso é onde nós chegamos. Tem até um conceito que eu ia ler aqui, que nós colocamos no texto, mas o tempo já urge, e eu vou apenas colocar como isso pode ser, está lá colocado o conceito, como nós, espíritas progressistas, deveríamos passar a entender o que vem a ser a caridade, e ela pode ser traduzida na máxima kardecista de uma outra forma, que é o próximo, por favor, e a gente passa então a dizer que fora da justiça socioambiental não há salvação. Então, a gente precisa compreender essa ideia do que vem a ser a caridade, disputar o conceito e dizer: nós, espíritas progressistas, entendemos que a caridade é isso. Se não está dentro dessa ideia, isso não é caridade, é outra coisa. Então, essa era a nossa proposta, de fazer esse tensionamento, essa disputa do campo político dentro da própria linguagem, e nós entramos em campo armados com o método crítico marxista. É a nossa arma de tensionamento, é com ela que nós estamos disputando esses conceitos. É isso que nós queríamos colocar. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todas e todos.